Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer hoje mais uma comparação entre ações da Magalu e Via, beleza? Não se esqueçam aí de se inscrever, curtir, ativar as notificações para não ficarem de fora aí de todas as atualizações que eu trago, tá? E tem muita oportunidade aí que já passou, quem te teve aqui no canal, então quem estava inscrito aproveitou, beleza? Vamos começar aqui então direto no semanal. Magalu segue mais ou menos como a gente fez na nossa última análise, tá? Não mudou muita coisa. A gente tem essa reta aqui e esse topo aqui, que está formando um provável triângulo, tá? Então a gente tem uma possibilidade forte de que isso aqui se torne um movimento corretivo, que nos jogaria justamente nessa região aqui dos R$ 6 mais ou menos, que é essa região de acumulação, tá? A gente teria no semanal aqui esse provável formação de pivô por causa desse volume aqui no fundo, ó. Depois de rejeitar mais um movimento de baixa, ele subiu e não teve força para perder esse fundo prévio, tá? Deixou toda essa região aqui de negociação, onde o maior volume está bem aqui no meio, onde ele testou. Vamos dar uma limpada aqui para ficar mais fácil de enxergar o gráfico. Ele testou justamente aquela barrinha mais forte aqui, nessa região, onde tem essa barra aqui do semanal. Ó, ele testou justamente essa região aqui. Então, se a gente romper essa barra, eu acredito que a gente tem uma aceleração no preço. Aqui nos 4,47 mais ou menos, mas a gente pode botar o topo anterior aqui, 4,70 por aí mais ou menos. Ele conseguindo vencer essa região aqui, eu acredito que a gente tem uma aceleração até os R$ 6, tá? E depois podendo chegar até os 10, mais ou menos, dependendo como ele chegar nessa região, porque isso aqui é uma resistência muito forte, então vai depender muito da situação aí do Ibovespa e do ambiente macro aí para ver se ele vai ter forças ou não para romper essa região, tá? Então no semanal ele está nos dando isso aqui, no diário a gente vê que a gente teve esse volume aqui, ó, testando justamente essa região aqui, ó, maior volume de negociação aqui. Essa barra fez aqui com bastante volume, então ele está tentando romper ela, ele não fechou nem o gap ainda. Então, se ele for acima dessa barra, antes mesmo do semanal, a gente já vai ter um bom indício, mas ele rompendo aqui, ó, já vai ser praticamente aquele volume que a gente tem no semanal. Então, eu acho que o 4,70 seria o valor-chave para a gente conseguir seguir alta nas ações da Magalu e não poderia perder essa região, tá? Eu não acredito mais que ele perdendo essa região ele consiga dar sequência na alta, tá? Então abaixo dos R$ 3 aqui eu já consideraria uma falha na formação do pivô e a gente voltaria a cair, mas por enquanto ele não deu motivo nenhum para a gente acreditar nesse movimento. Então se eu tivesse comprado, o meu stop estaria abaixo dos 3 aqui, e se eu quisesse comprar, a última oportunidade, com muita boa vontade, foi justamente no toque dessa região aqui com esse volume. Porque ele fez a barra, tentou perder a barra aqui embaixo e não teve força. Então aqui teria dado uma entrada, tá? E para levar a operação o mais longe possível. Não é muito o meu perfil, porque eu teria comprado aqui, na formação desse pivô, nesse range aqui com esse volume, tá? Mas ali também teria dado uma entrada aí para os atrasados que gostam de fazer um swing trade, um day trade de repente. Mas como meu foco aqui é position, então para mim eu teria que ter comprado aqui, tá? Então agora a gente pode aguardar para ver se ele vai continuar alta. 4,70 aqui é o ponto chave e a gente tem como primeiro alvo aqui essa região dos 6, 6,50. E aí, rompendo aqui, a gente pode ser que a gente chegue lá nos 10. Tá? Mas por enquanto a gente tem que aguardar a validação aqui desse triângulo para ver se a gente vai ter um cenário de alta aí, pelo menos por mais algum tempo. Beleza? Passando aqui para Via, então, a gente pode ver no semanal que Via foi uma queda praticamente em linha reta aqui, ó. Caiu retinho, tentou fazer esse pullback,
tentou formar o pivô aqui, ó, mas a gente pode ver que ele não teve muito volume aqui, ó. Ficou muito dentro da média, então já não foi muito atraente. E agora ele tentou perder o fundo. Aqui, vamos marcar aqui, dá só apagar isso aqui, onde está marcado esse quadrado, esse retângulo vermelho. A gente pode ver que ele tentou perder o fundo aqui e não conseguiu. E começou a andar de lado. Aí começou a ficar interessante. Ele deixou essa formação também seguido por esse volume de negociação aqui, que está concentrado nessa região aqui que ele rompeu agora essa semana. Então, passando para o diário aqui, antes disso, só vamos ver aqui que ele tem esse objetivo de bater aqui, ó, nesse fundo, ó, que aqui é fundo, fundo, topo, e ele está a caminho de tentar fazer esse teste mais uma vez. Então, o valor para uma alta mais a longo prazo de via seria acima dos R$ 4, mais ou menos. Ele romper dessa região, a gente pode ver o preço vinha subir até com força lá para a região dos 7, mais ou menos. Mas ainda teria que vencer essa região aqui que é muito forte, dos 13,50 mais ou menos aqui. Tá? Passando para o diário, a gente tem essa formação de retângulo aqui, ó, que deu um teste ainda. Ó, ele fez isso aqui, montou esse pivô, vou só apagar aqui para ficar mais fácil. Ele montou esse pivô aqui, testou aqui ainda, duas vezes, ó, uma aqui e outra aqui. Aí entrou uma força, justamente nessa região, uma força vendedora muito forte, nessa barra aqui, tentando empurrar o preço para baixo. E a gente pode ver que rapidinho ele já jogou o preço para cima. Tá? Então esse é um sinal de força muito grande, porque muita gente vendeu nessa região. E se o preço continuar trabalhando acima desses 2,50 aqui, todo mundo que vendeu nessa região aqui vai ter que se estopar e vai ter o preço uma direção bem forte aí, pelo menos lá para os 3,20, 3,30 mais ou menos, tá? Então a gente pode ver uma movimentação em via aí bem forte caso essa barra aqui seja deixada para trás, que foi onde todos os vendedores bateram nessa região aqui, ó, e aqui de novo. Então, se ele não conseguir dar sequência aqui, todo mundo que vendeu aqui e aqui vai ser obrigado a se estopar e a gente vai ver uma movimentação do preço mais forte. Então, por enquanto, como fechou essa semana, praticamente no mesmo nível, teria que aguardar a próxima semana para ver como é que vai ser os próximos pregões, mas eu também tô bem altista aí, pelo menos para o médio prazo para via. E o meu alvo aqui nesse topo aqui dos R$ 4 também tá bem interessante. Se eu tivesse comprado, o meu stop ainda teria que estar aqui nesse fundo, tá? Porque ele ainda não deu uma região assim muito clara de suporte. Então ficaria bem difícil para quem tem mais medo a riscos aqui abaixo dos 2,14 daria para botar também. Mas o ideal ainda seria nesse fundo. E a compra foi justamente nesse falso rompimento aqui, ó. Que ele tentou perder uma, tentou perder duas e tentou perder três. Então, mesmo ele ter deixado pouco volume aqui, como ele fez três tentativas, na terceira, acima dessa região aqui, ó, que tem esse volume aqui, ó, teria sido uma compra muito boa aqui. E agora tem que deixar o trade andar, tá? Aqui a gente tem, então, o primeiro alvo lá por volta dos 13,30, 13,40. Depois lá nos R$ 4. E aí rompendo os 4, eu acredito que a gente possa chegar lá nos 6,50 pelo menos, por aí. Essas seriam as minhas regiões aí para via, tá? Então, concluindo, entre as duas opções, na minha opinião, eu compraria via, tá? Até tô trabalhando em via com opções. Comprei umas opções aí de centavos aí que tava fora do dinheiro, tá chegando perto já do meu valor. Então elas vão se valorizar bastante aí se chegar passar dos R$ 3. Tá? Então via deu um sinal mais claro para mim, na minha opinião. Mas as duas estão mostrando um bom potencial aí para médio prazo, como a maioria das ações da bolsa. Então, quem tiver comprado nas duas aí, eu acho que tá bem. Quem tá com preço médio legal, comprou no fundo, também tá bem em ambas as ações.
mas no meu gosto pessoal e pela formação que fez, me atraiu mais Via. Por isso eu acabei comprando opções de Via. Caso ela rompa aí os R$ 3, eu vou conseguir aí uma valorização bem grande das minhas opções e aí vai dar um lucro bem legal. Beleza, pessoal? Então, essa foi a minha análise aí de Magalu e Via. Não esqueçam de se inscrever, curtir e ativar as notificações. Qualquer coisa, comentário, ação que vocês queiram que eu dê uma olhada, só deixar nos comentários, beleza? Valeu!